Salve, salve galera do Let's Data! Vamos agora para a segunda parte de SQL. Na primeira parte a gente já aprendeu como fazer consultas simples, agora a gente vai deixar um pouquinho mais complexo para a gente poder conseguir responder mais perguntas de negócio usando SQL. Rapidinho, já começa depois da vinheta. Salve, salve galera! Vamos começar agora a parte 2 do SQL. Mas antes eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal, ativassem o sininho, que o sininho vocês vão ser lembrados de toda vez que a gente subir algum vídeo, vocês vão estar sempre acompanhando, sendo lembrados. A gente vai ter uma parte 3 ainda dessa aula, que a gente vai mostrar para vocês. Já tivemos a parte 2, ou parte 1, essa é a parte 2, você vai saber a parte 3 se você ativar o sininho. E também, não esqueça de dar o like se você gostar do vídeo. Se não gostar, pode ser dislike também. Eu prefiro like, né? Mas se você não gostar, dá o dislike também. Críticas são bem-vindas. E também queria dizer para vocês que todos os links necessários para essa aula estão aqui embaixo na descrição. Inclusive, para você baixar os slides de graça, tem aí o link direitinho para você baixar. Tem um link também para o W3 Schools, que nesse a gente vai fazer bastante exercício, assim como a gente fez no outro. Nesse a gente vai fazer até mais exercício, na verdade. Então vamos lá, vamos para a nossa aulinha de SQL básico, parte 2, a missão. Então, beleza, pessoal. Na parte 1 a gente viu o quê? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o SQL básico, a gente aprendeu a falar SQL. Então, quando você estiver lá ganhando em dólar, lá na sua, né? Estiver na sua entrevista ganhando em dólar, você já sabe falar SQL, já tá valendo, vai ser muito melhor do que o cara que fala SQL lá, né? Já sabe o que é SQL. A gente viu algumas consultas básicas, e mais importante que consultas básicas, a gente aprendeu a fazer o quê? A gente aprendeu a responder perguntas de negócios com agregações e com consultas simples, né? Agregações é só uma forma a mais a gente responder várias perguntas de negócio. Então a gente tem que sempre puxar para vocês que tudo que a gente aprende aqui é para poder ter alguma aplicação no negócio da sua empresa, de onde você for trabalhar. Então beleza, na parte 2, a missão, Rambo 2, a missão, né, eu fico entregando minha idade toda hora, né, o povo deve lembrar o que é Rambo. Então na parte 2 a gente vai fazer o quê? A gente vai ser capaz de responder mais perguntas de negócio ainda utilizando SQL. A gente vai fazer pesquisas com múltiplos filtros, então a gente vai conseguir responder perguntas que têm vários filtros. Então, por exemplo, clientes de São Paulo ou Rio de Janeiro com idade acima de 30, né? Então vocês pensem aí na aplicação de vocês, a gente vai conseguir aprender com múltiplos filtros. A gente já viu como é que faz filtros de linhas, né? Que é com o where, só que aqui a gente não aprendeu direito como é que a gente faz mais de um filtro, aqui a gente vai aprender como é que a gente faz mais de um filtro. Cálculos matemáticos, estatísticos, né? A gente vai poder fazer, por exemplo, a média de idade de uma turma, ou de pacientes, ou de clientes, ou de qualquer coisa. Então, tem média, tem soma, tem contagem, tem máximo, tem mínimo. A gente já viu um pedacinho disso lá no agrupamento, na agregação, mas eu vou mostrar para vocês também, vou mostrar um segredinho que, na verdade, a gente não precisa do group by para usar as funções de matemática. Né? Eu só mostrei para vocês que é uma forma de simplificar e de entender melhor o agrupamento. Agora que vocês conhecem bem o agrupamento na parte 1, a gente vai aprender a utilizar funções matemáticas sem o agrupamento. A gente vai fazer também com filtros aproximados, esse é bem interessante, né? Por enquanto a gente só fez filtros exatos, ou seja, nome igual ao nome exato, idade igual a 35. A gente não fez nenhum filtro aproximado. Então a gente vai aprender como é que a gente faz filtro aproximado, a gente vai ver como é que a gente utiliza caracteres coringas e como é que a gente utiliza um operador especial que é o operador like. Ao invés de dar o igual, que é uma pesquisa exata, a gente vai aprender a fazer uma pesquisa aproximada, que é o like. Outra coisa que a gente vai aprender também é com múltiplas agregações. A gente fez um group by, agora a gente vai fazer group by por várias colunas, a gente vai fazer bastante exercício nesse, então já se prepare para arregaçar as mangas aí. Então beleza. Vamos começar agora com os múltiplos filtros. Na parte 1, a gente viu o quê? Que a gente, quando quer filtrar alguma linha, quando quer filtrar linhas, a gente utiliza o where, certo? O where com algumas condições. A gente não viu nenhuma condição ou nenhuma consulta que a gente precisava filtrar por mais de uma condição. E aqui a gente vai aprender a fazer isso, que é uma forma bastante simples, que também é no where, mas a gente vai usar umas cláusulas lógicas aí de and e or para poder fazer uns filtros, mais de um filtro de linha, certo? Então, na vida dos cientistas de dados, será muito comum você ter que criar filtros diferentes, obviamente, né? Você não vai ficar só fazendo um filtrinho lá. E a gente já viu como é que faz um filtro com o where, e agora a gente vai fazer vários filtros utilizando o and e o or, combinando condições para os filtros, certo? Então vamos lá. Por exemplo, a gente tem essa tabelinha aí de múltiplos, vamos fazer múltiplos filtros em cima dessa tabela. Vamos fazer uma tabelinha nova, antes era de banda, né? Agora, como vocês já estão conhecendo todas as bandas, eu acho que vale a pena vocês aprenderem outras coisas, né? Acho que já sabem todas as bandas de rock muito boas. E agora a gente já sabe, a gente já entendeu bem quais são as bandas de rock que vocês têm que seguir, né?
Não vamos seguir banda de pagode não, hein, pessoal. Brincadeira, pessoal. Quem gosta de pagode pode gostar também. A gente gosta também de quem gosta de pagode. Aí o que acontece? Então aqui a gente tem a tabela que é a tabela de clientes. A gente já viu o quê? Que uma tabela ou uma relação, ela guarda informações de forma tabular em colunas ou atributos e linhas ou tuplas, certo? Então aqui a gente tem a coluna ID, coluna nome, coluna CPF, idade, sexo e o F. Joãozinho, né? Sempre safadinho aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente tem essa tabela, a gente quer fazer múltiplos filtros. Vamos dar um exemplo de múltiplos filtros? Imagina que eu quero o CPF e o nome dos clientes do sexo feminino com a idade acima de 20. Então vamos correr para poder fazer a nossa consulta? Vamos correr para fazer. Opa, 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 calma. Para. O que a gente viu na primeira parte da nossa aula? A gente sempre tem que parar e entender o que a gente quer responder. Vamos ver quais são as perguntas que a gente tem que fazer e a ordem certa? Vamos lá, a gente aprendeu isso lá na parte 1, vamos ver de novo. Como é que eu faço uma construção de consultas? Primeiro eu tenho que saber em quais tabelas estão meus dados necessários. Aquela pergunta que eu quero responder, aonde que estão aqueles dados? Você também, depois, você faz o quê? Você precisa de todas as linhas ou você precisa de um filtro? Que é o nosso foco aqui, a gente precisa de um filtro e a gente vai fazer mais de uma condição para o filtro. E outra coisa é, você precisa de todas as colunas ou você precisa só de algumas, né? Aqui a gente viu que a gente pediu algumas colunas. Então vamos voltar aqui para a gente poder ver. Então a gente quer CPF, nome dos clientes, sexo feminino com idade acima de 20. Então a gente sabe que aonde que são os dados, se a gente precisa filtrar as linhas ou não, e se a gente quer todas as colunas no resultado da consulta ou não. Então vamos ver aqui um por um. Então CPF, nome dos clientes, sexo feminino com a idade acima de 20 anos. Em que tabelas estão os dados necessários? Na tabela de clientes, então esse está fácil. A gente precisa de todas as linhas ou tem um filtro? Não, a gente precisa de um filtro de sexo, né, que a gente só quer do sexo feminino, e a gente quer com idade acima de 20 anos. Então a gente quer dois filtros, né, a gente quer duas cláusulas, duas condições de filtro para a gente filtrar as nossas linhas. Tá, e eu posso pegar todas as colunas ou ele está filtrando, ele tá selecionando quais são as colunas? Não, está selecionando as colunas também, a gente só tem CPF e nome. Então desse jeito fica muito mais fácil a gente responder a nossa pergunta. Então, a gente primeiro vai saber quais são as tabelas, está na tabela clientes, então select asterisco from clientes. Para quem não viu a parte 1, quiser voltar lá, o link está aqui embaixo também, viu? E mais uma vez, né, pessoal, esses slides estão aqui embaixo de graça para vocês baixarem também, se vocês quiserem acompanhar comigo. Então, o que acontece? Eu tenho... Qual é a pergunta que eu tenho que responder? Quais são os dados? Onde é que estão as tabelas? Onde são os dados que eu preciso? Está na tabela clientes. Então, toda vez que você começar, pessoal, a fazer uma consulta, lembra do João Kleber. Lembra do João Kleber. Você para. É João Kleber o nome desse cara? É do João Kleber. Você para e você vai fazer o quê? Select asterisco from. Toda consulta que você começar, você vai começar com select asterisco from. Aí você para pensar. Parei para pensar, onde é que são os dados necessários? Está na tabela de clientes. Então, select asterisco from clientes. Massa, fechou. Agora, eu preciso de todas as linhas, né? Eu quero todas as linhas da tabela. Tem uma tabela lá com 1 milhão de clientes. Eu quero todos? Não, não quero todos. Eu quero só com sexo feminino e com a idade acima de 20 anos. Ah, professor, você não mostrou como é que faz para poder botar dois critérios. Então, agora eu já mostrei para vocês, que é o quê? No where a gente tem, né, o filtro de linhas não agrupadas, como a gente viu lá da outra vez. Vocês lembram qual que é o de linhas agrupadas? A gente vai ver mais na frente, né? Mas a gente viu lá na parte 1 já. Então, no filtro de linhas não agrupadas, eu tenho sexo igual a feminino and idade maior que 20. Lembra lá do Joel Santana? Tudo é em inglês, é muito mais fácil. Então, and. Então, eu quero esse critério e esse critério. Então, ele vai pegar os dois critérios. Se eu colocasse o or aqui, professor, ele ia pegar quem é do sexo feminino ou quem tem a idade acima de 20, né? Então não dá para fazer isso, porque não é o que a gente está pedindo. A gente está pedindo quem é do sexo feminino e que tenha a idade acima de 20 anos. Então, beleza. Então, já sei onde é que estão as tabelas, já sei quais são os filtros. Agora sim eu vou para as colunas para poder saber se eu quero todas as colunas, que aí eu coloco asterisco, ou se eu quero só algumas colunas que eu tenho que fazer o quê? Tenho que definir quais são as colunas que ele quer. Então vamos lá. Você precisa de todas as colunas? Não, preciso só de CPF e nome. Então, select CPF e nome from clientes where sexo, F, N, idade maior que 20. A gente falou isso lá na parte 1, mas vocês viram que essa ordem aqui é um pouquinho diferente de como o SQL é escrito. O SQL começa com select. Só que eu sempre achei estranho
você pensar em quais são as colunas que você quer primeiro. Para mim é muito mais importante você saber aonde estão os dados primeiro para poder saber onde é que estão as tabelas, porque às vezes você não sabe nem qual é a tabela que você precisa. A gente vai ver na parte 3, porque aqui vocês estão vendo que a gente está fazendo consultas só com uma tabelinha só. Mas no mundo real não é assim. No mundo real a gente vai ter várias tabelas, a gente vai ter que juntar essas tabelas para poder ter todos os dados que a gente quer. A gente vai ver isso só na parte 3, não se preocupem, mas só para poder mostrar para vocês que você saber da onde a informação vem, de quais tabelas a informação vem, é muito importante você definir isso desde o início, depois o resto fica bem mais fácil. Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo do SQL básico com múltiplos filtros. Então a gente faz 2 filtros aqui. Ah, professor, eu queria mais filtro. Pode botar? Pode botar quantos filtros você quiser aqui, né? Inclusive, é uma coisa importante você saber que num banco de dados real, dependendo do banco de dados, você pode ter um big data lá de verdade. Quanto mais filtros você colocar para poder começar suas consultas, melhor, senão você vai destruir o banco, né? E depois vai dizer que o Leão ensinou você a destruir o banco. Então, pessoal, como é que a gente faz então? Select asterisco from clientes. Massa. Agora eu tenho os filtros, sexo feminino e idade acima de 20. Na nossa tabelinha lá, a gente selecionou o CPF e nome das pessoas, dos nossos clientes que tiveram essas condições satisfeitas. Se a gente voltar lá, eu quero sexo feminino e acima de 20. Vamos ver se está certo? Então eu quero sexo feminino, esse e esse, e acima de 20. Então, a Mariazinha tem só 19, então não está acima de 20. Só está a Joana e a Josefina, uma jovem senhora Josefina. Então, a jovem senhora Josefina, junto com a Joana, vão participar do meu resultado final, porque eu fiz um filtro aqui de sexo igual feminino e idade maior do que 20. Vamos para outra consulta com múltiplos filtros. Agora a gente vai fazer como? O nome e idade dos clientes de São Paulo ou Goiás com idade menor ou igual a 22. Olha, vamos parar aí bonitinho, né? Lembra lá do João Kleber? Vamos fazer isso aqui por partes. Então, eu quero o nome e a idade dos clientes de São Paulo ou Goiás com idade menor ou igual a 22. Então, tem vários critérios aí, né? Eu estou vendo 3 critérios aí. Então, vamos lá. Onde é que estão as tabelas com os dados necessários? A tabela com dados necessários é clientes. Então, tabela clientes. Até aí tudo bem. Você precisa de todas as linhas? Você quer todos os seus clientes? Ou você quer só alguns clientes? Não, eu quero só alguns. Eu quero só Goiás ou São Paulo com idade menor ou igual a 22. Então, eu tenho filtros aí por unidade federativa e tenho o filtro por idade também, né? E agora eu preciso ir para a última parte, que é, você precisa de todas as colunas ou você quer só algumas? Não, quero só o nome e a idade. Então, vamos ver. Eu quero São Paulo ou Goiás com idade menor idade igual a menor a 22. Se a gente dá uma olhada aqui, vamos ver. Quem é de São Paulo ou Goiás? Então, Goiás eu tenho aqui o Leôncio, São Paulo tem o Joãozinho, o Jack e o Joe, e tem o outro Goiana, que é a Goianinha, que é a Joana, certo? Então, tenho todos esses 1, 2, 3, 4, 5, que é Goiânia ou São Paulo, e idade menor ou igual a 22. Menor ou igual a 22, esse não é, porque 27 o Joãozinho não está aqui, né? 17 menor ou igual a 22, 16 menor ou igual a 22 e a Joana também é menor ou igual a 22. Então eu vou ter que ter quem aqui? O Leôncio, o Jack, o Joe e a Joana. O Joãozinho não pode estar. Vamos ver se vai funcionar? Então vamos à nossa consulta. Quais são as tabelas, são os dados necessários? Vocês vão me encher a paciência com isso. Você está falando toda hora, mas é ótimo você decorar essa forma de criar as suas consultas. Vocês vão chegar no final da parte 3, vocês não vão nem aguentar ver minha cara mais de tanto falar isso aqui, mas vocês vão aprender, que é o mais importante. Em quais tabelas estão os dados necessários? Select from clientes. Comecei minha consulta bem, beleza. Eu preciso de todas as linhas ou preciso de um filtro? Não, preciso de um filtro. Eu quero Goiás ou São Paulo com idade menor ou igual a 22. Leon, por que eu não posso colocar São Paulo e Goiás? Pessoal, se eu botar São Paulo e Goiás, a pessoa tem que ser dos 2 lugares, né? Tipo, nasci em Goiás e fui criado no DF. Então, eu poderia botar Goiás e DF, mas eu nasci num lugar só, que é Goiás, né? Eu sou goiano, né? Sou goiano. Então, eu estaria aqui no meio da galera. Tanto que o Leôncio está aí também, né? Então, por que eu não posso colocar o F igual a São Paulo and o F igual a Goiás? Porque ninguém é de 2 lugares ao mesmo tempo, né? Por mais que o coração seja de 2 lugares diferentes, eu adoro Piqui e adoro Brasília, mas o meu coração, eu não posso dividir ele na hora de eu nascer, né? Eu nasci só em Goiás. Então, eu tenho que fazer um ou aqui, porque eu quero saber aqueles que são ou de São Paulo ou de Goiás. E eu também tenho o filtro da idade. Então, eu tenho São Paulo ou Goiás e que a idade seja menor ou igual a 22. Então, beleza, eu já tenho tudo bonitinho, só falta agora saber se eu quero todas as colunas ou se eu quero só algumas colunas. Então, nesse caso aqui, eu quero todas as colunas? Não, não quero todas as colunas, só quero a coluna nome e a coluna idade. Então, acabou nossa consulta. Select nome e idade from clientes, where
abre parênteses, o F igual a São Paulo ou o F igual a Goiás, e idade menor ou igual a 22. Vamos ver o resultado que vai dar nisso? Deu certinho então, né? Então deu Leôncio, que é do Goiás, Goiásão, que nem eu, idade de 21 é menor ou igual a 22, beleza, tá aqui certinho. O Jack, ele é menor ou igual a 22 também, de São Paulo. Joe é menor ou igual a 22, de São Paulo. E Joana, menor ou igual a 22, de Goiás. Então, a consulta está funcionando direitinho. Ah, professor, esses parênteses aí eu não entendi, foi nada. Não sei nem o que você fez aí, não entendi nada. Esse tá fácil, né, pessoal? Vamos tirar os parênteses e ver o que acontece. Se eu tirar os parênteses, olha como é que o SQL vai entender. Lembra que máquina é burrinha, a gente tem que dizer para a máquina, né, como que ele tem que cuidar direito dos critérios de consulta, senão ele vai fazer tudo errado. Se eu tirar os parênteses, olha como é que ele vai entender. Ele vai entender assim, ó. Ah, você quer todos os clientes? Não, eu quero filtro. Ah, qual filtro que você quer? Ah, eu quero que seja de São Paulo ou que seja de Goiás e seja menor que 22. Ou seja, ele junta esses dois aqui e coloca um ou com esse cara aqui, porque o AND puxa a preferência. Então aqui eu vou pegar todo mundo que é de São Paulo, mesmo que a idade seja maior que 22. Então vocês entenderam qual que é a necessidade do parênteses aqui? Aqui acabou aparecendo o Joãozinho ó, no meio, porque o Joãozinho está em São Paulo, está em São Paulo. Então, para essa configuração sem o parênteses, estar em São Paulo é condição suficiente para ele aparecer na consulta. Então, aqui, se eu não colocar o parênteses, ele vai achar que é ou o cara é de São Paulo, ou o cara é de Goiás e tem a idade menor que 22. Então, vai pegar o pessoal que de Goiás da idade menor que 22, continua pegando, só que ele vai pegar o cara de São Paulo que tem mais que 22 também. Ele vai pegar todo mundo de São Paulo, porque eu não coloquei o parênteses. Então, vocês entenderam a diferença aqui do parênteses? Quando eu coloco o parênteses aqui, ele primeiro resolve isso, e isso é uma cláusula só, e depois ele usa isso. Então, ele vai ser de São Paulo ou Goiás e ter a idade menor ou igual a 22. Então, vocês vejam a importância aí do parênteses nessa consulta, né? Isso é bem importante e é lógica booleana aí, acho que vocês vão saber direitinho. Isso é legal de ficar testando, né, pessoal? Pode testar o tanto que vocês quiserem, vale a pena fazer os testes lá no W3 Schools, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos, vocês já podem aproveitar e fazer isso. Beleza, pessoal. Então a gente já viu o quê? A gente já viu como é que a gente faz múltiplos filtros no where. A gente pode usar o AND ou o OR. Tem que tomar cuidado aí pro parênteses para poder saber qual que é a lógica que a gente quer. Tem que pensar sempre na semântica. No caso dos estados, por exemplo, um exemplo clássico, né, de municípios também. Eu não posso nascer em dois lugares, não posso pertencer a dois lugares diferentes. Então sempre tem que colocar o ou ali dentro e sempre dentro do parênteses se eu quiser acrescentar outros filtros para aquilo além da UF ou do município. Agora a gente viu o que acontece. Vou até voltar aqui para vocês. Ó. Vocês percebam que aqui a gente fez o quê? Filtros exatos, né? Tá vendo que a gente tá usando o igualzinho aqui? Então tem que ser igualzinho o SP. Se fosse SPO, não ia funcionar. Se fosse SPA, não ia funcionar. Se fosse SP espaço, não ia funcionar. Esse filtro com o igual é um filtro exato. Mas muitas vezes a gente quer que os filtros não sejam exatos, a gente quer uma aproximação. Eu quero uma parte do texto, por exemplo, eu quero que comece com uma letra, que tenha uma segunda letra tal. Então você tem filtros que são inexatos, né? Você tem filtros aproximados, que são muito importantes no dia a dia. E a gente vai ver eles aqui agora, porque a gente tem um operadorzinho especial. A gente não usa o igual, a gente utiliza o like. A gente vai ver rapidinho para vocês. Então, muitas das consultas que a gente faz no dia a dia, ela requer filtros que não sejam exatos. Filtros aproximados são muito úteis para buscar informações importantes dentro do banco de dados. Por exemplo, eu quero selecionar todos os meus clientes que tenham Madalena no endereço. Se eu não sei o endereço dele completo, como é que eu vou fazer uma busca exata? Eu nunca vou saber, ainda mais que endereço todo mundo escreve de um jeito, né? QD, quadra, aqui nós no Brasília, não tem esquina, então é tudo quadra, né? Então, QD, quadra, Q, então cada um escreve de um jeito. QI, quadra interna, quadra externa, aqui em Brasília tem um monte de Q, né? Então, você não sabe como é que é o endereço completo, você não sabe fazer um filtro exato por aquele endereço, para saber se o cara mora em Vila Madalena, ou mora na cidade de Madalena, ou mora em qualquer lugar. Então, se você quiser fazer um filtro aproximado que você queira que buscar somente um pedaço daquele texto, é uma aplicação de filtro aproximado. Vocês vejam que isso é muito poderoso. No dia a dia, a gente vai usar isso bastante, né, para resolver vários problemas aí de negócio. Outro problema. Selecionar pacientes que têm uma segunda letra igual a A. Para que serve isso? Sei lá, né? Mas eu vou mostrar que tem como você fazer isso também. Se vocês conseguirem pensar em alguma aplicação prática para isso, bota aqui embaixo. Mas é importante eu mostrar para vocês que ela existe. Eu confesso que eu usei muito pouco, mas a gente mostra aqui para vocês também. Selecionar alunos com nome começando com M ou L, ou qualquer outra letra, né? Então eu consigo dar algumas opções
para que a gente consiga retornar uma consulta com opções. Então aqui são só alguns exemplos de quais são os usos do filtro aproximado, né? Então o filtro aproximado tem muitas aplicações. A gente vai usar então, para os filtros aproximados, a gente vai usar o operador like mais caracteres coringa, né? Foi engraçado essa piada? Mais ou menos, né? Esses são os coringas, tem vários caracteres coringas. Apesar de não ter muito não, só tem 3. Na verdade só tem 2 e o resto a gente mostra para vocês como é que aplica. Então como é que funciona os caracteres coringa? Eu tenho o símbolo de percent, né, percentual, ele substitui qualquer caractere em qualquer quantidade. Então ele consegue substituir 1, 2, 3, 0, de 0 a infinito, né? O underscore, né, que é esse trequinho aqui, que eu nunca sei o nome desse trem direito, é sublinhado aqui, né, o subscript, sei lá como é que é o nome desse trem. Eu chamo esse trem aqui eu já acabei de falar, já esqueci o nome, né? É esse sublinhadinho aqui. Ele faz o quê? Ele substitui um caractere qualquer, mas é somente um, isso é importante. O porcento, ele substitui em qualquer quantidade. Esse underscore aqui, ele vai ser somente um. E eu tenho também o entre colchetes, que é o ABC, que são as alternativas. Ou seja, nesse caso aqui que eu falei para vocês, de que eu quero consultar os alunos que começam com M ou com L, é só colocar ML entre colchetes, que ele entende que é um ou outro, certo? No porcento eu vou mostrar para vocês também direitinho. E na real mesmo, né? Tô falando aqui do mineirês. Eu posso falar de goiano, de mineiro e de brasiliense, viu? Que eu sou misturado aí. Então, o mineiro fala assim, né? Na real mesmo, a gente usa só o porcento, né? Eu mesmo uso só o porcento, raras vezes eu precisei usar outras coisas. Mas a gente mostra para vocês todas as opções e vocês ficam à vontade de poder saber o que vocês querem fazer. Então, aqui na real mesmo, a gente usa só o porcento, mas eu vou mostrar todos para vocês. E eu tenho certeza que vocês já entenderam tudo, né? Os caracteres coringa, posso passar batido, claro. Não? Ah, então tá, calma. A gente vai mostrar direitinho. Não se preocupem que não é difícil. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Então eu tenho aí uma tabelinha, eu tenho um nome e eu tenho um endereço. Então o endereço tá uma bagunça aqui, né? Tem o cara aqui que é de São Paulo, de Brasília, Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, o cara tá em Nova York, está bem, hein? Jacinto aqui, lá na Quinta Avenida ainda, então está bom. Rua da Magia, Cemitério de Hogwarts, esse aqui já foi também, né? Já deu spoiler aí. E também tem a Joana aqui nesse endereço todo maluco. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero um filtro que seja um filtro aproximado, onde eu quero os nomes dos clientes que tenham Madalena no endereço. Como é que você ia fazer isso com um filtro exato? Não dava, né? Não tem como eu saber todos os endereços do mundo para poder sair fazendo todos os filtros. Então, o filtro inexato, a gente vai utilizar o quê? Toda vez que tiver um filtro inexato, eu não uso o igual, eu vou usar o like. Vou usar o like e algum caractere coringa. Vamos ver como é que funciona no caso de buscar Madalena no endereço. Então, se eu buscar Madalena no endereço, eu vou fazer o quê? Select asterisco, fechei o olho, from. Aonde que é a tabela? Clientes. Eu quero algum filtro? Quero. Filtro. Filtro ele é exato ou é inexato? É um filtro inexato. Então eu vou usar o igual ou vou usar o like? Não, vou usar o like. Então beleza. Where endereço like Madalena com porcentagem no início e porcentagem no fim. O que esses dois porcentagens querem dizer? Quer dizer que pode vir qualquer número de caracteres do lado esquerdo de Madalena e pode vir qualquer número de caracteres do lado direito de Madalena. Inclusive pode ser 0. Pode estar escrito no endereço só Madalena, que essa consulta vai pegar também. Mas ele vai pegar todo mundo que tenha Madalena no meio. Então você veja que o porcento é bem poderoso. Vamos voltar aqui? Olha, esse aqui tem Madalena no meio? Vamos procurar. Opa, tem Madalena aqui. Então vocês percebam que o porcento, ele serviu para poder pegar todos esses caracteres aqui, ó. Então o porcento nesse caso vai ser todos esses caracteres no início e todos esses caracteres no fim. Ele conseguiu achar o cara lá na meiuca. Esse aqui tem alguma Madalena no meio? Não tem nenhuma Madalena no meio. Esse aqui tem alguma Madalena no meio? Ah, tem Santa... Oh, tem uma Madalena. Então o porcento no início começou essa bagunça inteira aqui e o porcento no fim pegou essa bagunça inteira aqui e conseguiu achar o Madalena lá no meio. Vejam como é um negócio bem poderoso, né? Tem um Jacinto aqui também, deixa eu ver, não, esse aqui tá bem, tá lá no Italy, ó, esse aqui é o Italy, vocês já foram no Italy? Cara, é top. São Paulo tem o Italy, né? Quem for de São Paulo e já foi no Italy, deixa um comentário aí, acho muito fera. Quando acabar a pandemia, eu quero voltar, tanto em Nova York quanto em São Paulo. Aqui eu tenho o quê? O Dumbledore também não tem nada de Madalena aqui. E a Joana tem Madalena aqui no meio, ó. Então o porcento serviu para de avenida até esse espacinho aqui. E se eu tivesse Madalena no início também, ele pegava também. Então vocês percebam como o porcento é poderoso, né? Então eu pego qualquer número de caractere para a esquerda, qualquer número de caractere para a direita
e ele consegue achar a meiuca aqui do Madalena. Então eu estou buscando o nome de todos os clientes que possuem um endereço que tenham Madalena naquele endereço. Então a gente pegou aqui o João Bolsa, Tecidos Risos e Joana, só para a gente ter certeza mesmo. João Bolsa, Madalena, Tecidos Risos, Madalena e Joana, Madalena. Então tá certinho aqui a nossa consulta. Então vocês perceberam como é que funciona o caractere Coringa? Na verdade você coloca ele que ele pode servir no lugar de outros, por isso que é Coringa, né? Quem já joga carta aí sabe que Coringa, a carta Coringa serve como qualquer outra carta. Só que o porcento ele vai pegar qualquer quantidade de caracteres. Mas e se eu quiser alguma coisa assim, ó? Ah, eu quero selecionar o nome e o CPF de alunos com a segunda letra igual a O. Então eu quero a segunda letra igual a O. Então vamos ver, ó. Leôncio tem a segunda letra igual a O? Não, a segunda letra é E. A segunda letra desse aqui é A. Ah, desse aqui do Joãozinho é. Do Joe também, da Joana também, da Josefina também. Aí como é que eu faço isso, professor? Não entendi nada. Com porcento funcionava? Se você colocar o porcento antes do O, ele vai pegar qualquer quantidade. Então ele vai pegar qualquer coisa que tenha O. O Leôncio, por exemplo, apareceria aqui se eu colocasse porcento O. Concorda? Porque tem o O aqui e tem o O aqui. Aqui na Mariazinha não, tudo bem, não tem o O. Aqui eu tenho o O nesse, mas tem o O aqui também. E assim por diante. Então aqui eu tenho que o porcento faz o quê? Ele vai pegar qualquer quantidade. Mas eu não quero qualquer quantidade, eu quero que o O seja a segunda letra. Então eu quero um caractere Coringa que sirva para ser a primeira letra, porque a primeira letra pode ser qualquer uma. Vamos ver se a gente consegue isso? A gente consegue isso com um underscore. Como é que eu vou fazer então? Select asterisco from alunos, where nome like underscore O. Então aqui eu estou fazendo o quê? Aqui eu pego o underscore ele vai substituir uma letra só, e a segunda vai ser o O. Então eu consegui pegar o quê? O nome de todo mundo que tem a segunda letra como O. Então vocês vejam que é uma coisa bem poderosa também. Ah, professor, e por que você botou o porcento depois? Porque se eu não te colocasse o porcento, ele ia procurar o nome que ia ter qualquer caractere aqui, um caractere só, ia ter o O. Só se eu tivesse uma Joe aqui, né? J-O. Ou A-O, ou, sei lá, Ló, né? Qualquer coisa assim. E terminando. Então eu tenho que colocar o porcento porque eu posso terminar aqui ou ter mais letras. Então aqui eu estou fazendo o quê? A primeira letra pode ser qualquer uma e uma só. Então, J, beleza. A segunda letra tem que ser O. Segunda letra, O. Depois pode vir qualquer coisa. Então, beleza. O Joãozinho entrou no critério. O Joe também? O Joe também. Qualquer letra, J, O, O, e depois qualquer número de caracteres. Beleza, vamos olhar aqui de novo? Por que Mariazinha não entrou? Para mim é bastante óbvio aqui, né? Porque eu posso ter qualquer caractere no início? Posso. M serve? M serviu. O segundo é um O? Não, é um A, então já não entra. Entendeu? Então, esse é um negócio que funciona bem. Serve para muita coisa não, sendo bem honesto, mas eu mostro para vocês como é que é uma forma também de usar esse caractere Coringa. Vamos para mais um exemplo, que é o quê? Selecionar o nome e a idade de alunos que começam com M ou L. Então, eu tenho aqui que Leôncio começa com L, M começa com M, e tenho só esses dois, né? Então, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero qualquer um que comece com M ou comece com L. Então, a gente pode utilizar aquele nosso carinha aqui, que é o colchete. Então, eu quero que comece com M, ou seja, o primeiro caractere, seja qualquer um desses dois. Então, aqui eu tenho uma opção, que é qualquer um desses dois, M ou L, serve para mim. E por que tem 1%, professor? Mais uma vez, né? O porcento serve para qualquer número de caracteres. Então, vamos ver se Leôncio entra nesse caractere, nessa condição. Pessoal, vocês vejam que é tudo like aqui, né? Se vocês deram um igual e colocarem porcento, o código vai chiar e falar, não, você está fazendo um caractere Coringa aproximado num igual. Ou ele vai tentar procurar o símbolo de porcento no igual. Ele vai fazer uma consulta exata, né? O igual é consulta exata. E você só consegue fazer consulta aproximada com o like, né? Então vocês percebam que todos os exemplos aqui a gente teve o like. Então like, M ou L, porcento. Então eu tenho aqui o M ou o L com qualquer quantidade de caracteres, né? Então eu peguei tudo bonitinho. E agora vamos de W3 Schools, pessoal. A gente vai fazer algumas consultas agora. A gente vai lá para o W3 Schools. Quem não viu a parte 1, isso é um ambiente que você tem lá já um banco de dados prontinho para você. Então você não precisa ficar instalando o banco de dados aí na sua máquina, MySQL, PostgreSQL, não precisa fazer nada disso. A gente já vai direto lá para o W3 Schools. O link está aí embaixo na descrição, ou está no slide também, que a gente lembra mais uma vez que o link para poder baixar os slides está aí embaixo, de graça, para vocês baixarem o material
da nossa aulinha aqui, né? Então vamos lá pro W3 Schools. Ó, agora eu tô chique, hein? Agora eu aprendi a trocar de cena aqui, ó. Como eu vou ficar bonito. Vai funcionar ou vai funcionar? Olha, rapaz, eu até tirei minha cara feia aí do meio, né, agora? Então beleza, pessoal, a gente vai lá pro W3 Schools e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer algumas consultas lá no W3 Schools, vocês já entraram aí, vocês vão perceber que da parte 1 mudou um pouquinho o link. O link agora eu mudei para esse Select Wildcards Chart List. Ah, professor, não sei que diabo de link é esse. Não tem problema, tá aí no slide e tá na descrição também. Entra lá que tudo funciona. E agora eu vou mostrar para vocês também que na primeira aula eu não mostrei para vocês qual que era a consulta que a gente estava fazendo. Então agora eu vou mostrar aqui bonitinho a consulta para vocês, que fica muito mais fácil. Então beleza, vamos lá, pessoal. Primeiro vamos fazer umas consultas aproximadas aqui. Eu quero consultar os clientes cujos países começam com a letra A. E ainda dei já, né, a tabelinha aí qual para vocês, né? Tá mole, né? Então eu tenho clientes cujos países começam com a letra A. Vamos lembrar sempre lá do João Kleber, select asterisco, não quero nem saber o que vem. From. Parei. Clientes, na tabela Customers. Então já sei onde é que tá. Então tá em Customers. Então beleza. Eu quero consultar os clientes cujos países começam com a letra A. Então eu tenho filtro? Tenho filtro. Então vamos pro filtro que é no Where. E é o quê? País que começa com a letra A. Então vamos ver se a gente consegue fazer o país, country. E aqui vai ser uma consulta exata ou uma consulta aproximada? Começam com a letra A. Então eu não estou buscando a Austrália, eu não estou buscando a Argentina, eu estou buscando todos os países que começam com a letra A. Então eu não estou buscando um filtro exato. Eu não estou procurando Argentina igual a Argentina ou igual a Alemanha. Apesar que aqui tá Germany, né? Mas tudo bem. Mas imagina que tem outro país com A lá. E aí, Albânia, por exemplo, né? Então, eu não tô procurando o igual, porque o igual é um filtro exato. Então, o que eu preciso para poder fazer um filtro inexato? Qual é o operador? O operador like. Então, eu tenho aqui o like. E eu quero o quê? Começando com a letra A. Então, vai ser a letra A e depois pode vir qualquer coisa. Será que vai funcionar? Ó, funcionou. Então, eu tenho aqui, ó, o Cactus Comidas para Llevar. Eu não sei falar espanhol, não. Buenos Aires. Então eu tenho aqui que o país é Argentina. Começa com A, pode vir qualquer número de caracteres. Áustria começa com A, termina com qualquer número de caracteres. Argentina de novo, Áustria de novo e Argentina. Então temos esses dois países aí que começam com A. Então, consultar os clientes cujos países começam com a letra A funcionou direitinho pra gente, que é o quê? Select asterisco from customers where country like A com o parênteses, o porcentagem direitinho. Então, esse é o nosso primeiro filtro inexato. Vamos agora para o nosso segundo filtro inexato. Consultar clientes cujos países têm a segunda letra A. E agora a gente queria primeiro a primeira letra A, agora a gente quer a segunda letra A. Então, mais uma vez, João Kleber, select asterisco from customers. Então é clientes, eu já sei que a tabela é customers. Eu tenho filtro de linha? Tenho um filtro de linha, então eu tenho where. O meu filtro é de país, só que ele é um filtro exato? É com igual? Não é um filtro exato, é um filtro inexato. Então é um filtro com like. E ele quer o quê? A segunda letra sendo A. Então a primeira letra eu utilizo um caractere, que é o meu caractere underscore, que ele vai contar um caractere só. Não é zero, hein, pessoal? É diferente do porcento. O porcento é zero ou mais. Esse aqui é exatamente 1. Professor, se eu quiser a terceira letra, é só botar mais um. Se eu quiser a quarta letra, é só botar mais um. Mas aqui a gente quer o segundo. E se eu colocar assim, vai funcionar? Eu acho que não, né? Não funcionou. No result. Por quê? Eu não tenho nenhum país que só tem duas letras. Eu tenho que botar o que aqui depois? 1% direitinho para poder vir mais de um caractere aqui para frente. Então eu tenho aqui só um país que começa com qualquer caractere e a segunda seja a letra A, que é Canadá, certo? Então eu tenho que o Canadá vai ser o nosso país aqui e a gente conseguiu fazer o filtro direitinho. Beleza, bora para mais um? Vamos agora para mais um. Eu quero consultar agora os produtos que tenham Guaraná na descrição com todas as colunas. Então eu quero todas as colunas da tabela produtos que contenham o produto Guaraná. Então vamos lá para a nossa tabela, toda vez que você vai fazer alguma consulta, é um select from, select asterisco from. Então é produtos. Qual que é produtos? Products. Beleza. E agora eu quero o quê? Que a descrição tenha Guaraná. Então eu quero que a descrição, eu já sei qual que é o nome do negócio que chama product name, eu acho. Se eu colocar aqui Guaraná, eu estou fazendo o quê? Uma pesquisa
um filtro exato. Se eu estou fazendo um filtro exato, pode ser que tenha algum produto que tenha o nome Guaraná lá no meio, mas eu não estou achando porque eu estou buscando um filtro exato. Eu quero aqui um filtro inexato. Quando eu uso um filtro inexato, eu vou utilizar o like. E aí, para poder colocar achar o Guaraná em qualquer lugar, eu vou ter que vou colocar o porcento no início e o porcento no final. Então, se eu colocar o porcento no início e botar no final, achei aí o meu Guaraná Fantástica, né? São que tem aqui as latinhas e tem até o preço. Então é uma consulta o quê? Aproximada. Mais uma vez, eu quero alguma coisa que tenha Guaraná lá no meio. Então consegui achar direitinho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos utilizar tanto um filtro aproximado quanto mais de um critério de busca. Então vamos lá. Eu quero consultar todos os clientes da cidade de São Paulo e que tenham um contato com o nome Pedro. Então, se eu quero alguém que é de São Paulo, esse é um filtro exato ou inexato? É um filtro exato. Eu quero aquelas pessoas igual a São Paulo, city igual a São Paulo. E eu quero que tenha um contato que tenha o nome de Pedro. Vai ser um nome exato ou um nome inexato? Um filtro inexato? Eu não sei o nome do Pedro inteiro, se é Pedro Antunes, se é Pedro Silva, se é Pedro Jorge. Então, eu vou ter que fazer um filtro inexato. Então, vamos lá, como a gente começa todas as nossas consultinhas. Select, asterisco, from. E aqui vai ser o quê? Customers. Customers. Beleza. E eu tenho um filtro de linha? Tenho um filtro de linha. Where, city. Aqui é um filtro exato ou inexato? Um filtro exato. Igual a São Paulo. Eu tenho um outro filtro, então agora a gente já aprendeu. Um and, né? Eu quero que ele seja de São Paulo e que tenha algum contact name, que tenha Pedro no nome. Se eu quero que ele tenha Pedro no nome, eu vou colocar igual a Pedro. Vamos ver se vai funcionar. Ele vai rodar aqui, não achou ninguém. Mas se eu colocar agora um aproximado e ver se alguém que tem um contact name com Pedro, pode ser João Pedro, né? No meio, por exemplo. Achou. Achou aqui o Pedro Afonso. Então vocês percebam que o tanto que o like é um cara poderoso, porque você consegue fazer o quê? Várias pesquisas, várias consultas inexatas. Isso é bastante importante pra gente. Então esse exercíciozinho foi bem legal para a gente poder ver como é que a gente faz consultas inexatas, certo? Então agora a gente vai voltar para os nossos slides para a gente poder ver mais coisas agora. Bom, pessoal, agora que a gente já fez alguns exercícios de filtro aproximado, aqui estão os links, né, pessoal? Mais uma vez, eu vou encher a paciência de vocês aí para poder baixar esse PDFzinho aqui que eu estou apresentando para vocês. Está aí no link embaixo para vocês baixarem, se vocês quiserem acessar aí o W3 Schools. Então, agora a gente já viu algumas consultas de filtro aproximado. Vamos continuar aqui para poder a gente ver agora funções matemáticas. Bom, pessoal, na parte 1 eu mostrei algumas funções matemáticas para vocês. A gente viu count, a gente viu average, a gente viu máximo e mínimo, se não me engano, mas mesmo se não viu, é um conceito fácil de entender. Só que a gente deu isso em quê? Num conceito de agrupamento, de agregação. Mas eu vou contar um segredinho para vocês que o quê? Eu não preciso usar o group by para poder utilizar o average, para usar o count, para usar o sum. Então eu posso fazer qualquer tipo de agregação utilizando, contando todas as linhas, fazendo a média de todas as linhas, por exemplo. Então não preciso do group by para poder fazer a agregação. Professor, você enganou a gente. Naquele conceito, a gente mostrou como é que funcionava somente na agregação, para a gente entender direitinho como é que funciona o group by, que é um dos conceitos mais chatinhos que tem de entender nesse SQL básico. Aí uma vez vocês entendendo bem como é que funcionam as funções de agregação nos agrupamentos, no group by, agora a gente consegue usar essas funções matemáticas, essas funções de agrupamento, muito mais fácil sem o group by, como a gente vai ver. Então, as funções mais utilizadas tem o count, tem o average, tem o max, tem o min, tem o stddev, tem o sum também, que é a soma, nem coloquei aqui, mas também é uma função importante. Então, com essas funções, o nosso leque de ferramentas começa a ficar muito maior, a gente consegue fazer muito mais coisas, muito mais interessantes, né? Então, vamos ver aqui. Então, o primeiro count. A gente viu o count lá que faz o quê? Ele conta o número de linhas. No caso do agrupamento, ele conta o número de linhas para cada agrupamento. Se eu não utilizar agrupamento, ele vai fazer o quê? Vai contar todas as linhas que tem naquela tabela. Então, o count vai contar o número de linhas ou os valores não nulos. E que diabo é isso aí? Entendi não, professor. Bom, a gente vai detalhar direitinho o que é, mas a gente tem um count asterisco, que ele vai contar todas as linhas da tabela. E a gente tem um count coluna, que não necessariamente ele vai contar todas as linhas da tabela, como a gente vai ver. Inclusive, pessoal, aqui, né, no Let's Data, a gente cuida bem bonitinho de vocês, a gente ensina bem direitinho, porque tem muita gente que não sabe disso até hoje, né, por qual que é a diferença do count asterisco e do count coluna.
Mas a gente como trata vocês direitinho, por isso que vocês têm que se inscrever aí no canal, porque a gente trata vocês bem, vai ter muito conteúdo legal, e dê um like aí no vídeo se vocês gostam, né, mais uma vez. Então, como é que funciona o count, asterisco e o count coluna? Eu não contei nada para vocês, mas no mundo real, né, quem já tentou aí fuçar na base de dados da sua empresa, já deve ter percebido que o mundo real não é tão bonitinho assim como as nossas tabelinhas aqui, só com bandas boas, por exemplo, né, e com clientes legais. Na verdade, você pode ter o quê? Esqueceram de colocar o CPF da Mariazinha, esqueceram de botar o CPF do Joe. Então você fica com valores em branco, sem preenchimento. Dentro do banco de dados, você tem esses valores, são chamados valores nulos, né? Então é importante a gente entender que isso existe para a gente saber a diferença do count asterisco para o count, o número da coluna. Professor, por que eu preciso aprender isso? Porque quando você precisar fazer um relatório para sua empresa, quando você precisar entender os dados da sua empresa, você precisa saber bem o que você está contando. Se você está contando o número de linhas daquela tabela, ou seja, o número de clientes de linhas daquela tabela de clientes, por exemplo, ou eu quero contar o número de CPFs. E aí o número de CPF, se eu contar com o valor da coluna, ele é diferente do count asterisco, como a gente vai ver. Então, no mundo real, a gente tem o quê? Tem um nu aqui, tem um nu ali, então no mundo não é tão bonito como a gente acha no mundo real. Então, se eu fizer um select count asterisco, ele vai retornar a contagem de todas as minhas linhas, independente de ter valor nulo ou não. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, que é a tabela de alunos, e eu tenho um nulo, dois nulos, mas eu tenho quantas linhas? Eu tenho 7 linhas. Count asterisco não tá nem aí, ele vai fechar o olho e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá se tá nulo ou não. Vou contar todas, vou contar tudo. Então, count asterisco conta tudo. Qual que vai ser o resultado nesse caso? Vai ser 7. Então, select count asterisco from alunos. Percebam que eu não tenho um group by aqui, né? Eu posso usar o count, o average, sem precisar usar o group by. Então, não enganei vocês, né? Eu só ensinei o group by antes. Então, vocês vejam aí direitinho que a gente consegue utilizar o count. E o count asterisco vai contar tudo. Então quer dizer, professor, se eu contar o nome agora, vai dar um número diferente? Depende, vamos olhar. O nome tem algum nulo no nome? Não, não tem nenhum nulo no nome. Então ele vai dar um count nome, ele vai contar o número de nomes que não estão nulos. Como eu não tenho nenhum nome nulo, continua 7. Você está me enganando, né, professor? Nesse caso, o count asterisco foi igualzinho o count nome, porque eu não tenho nenhum valor nulo no nome. Mas se eu for contar agora o CPF, se eu contar o CPF, a história é outra, Padawan. Porque o que vai acontecer? Eu tenho valores nulos aqui. Eu tenho um valor nulo aqui, o 2, e o valor nulo aqui. Então, agora, quando ele for contar o count CPF, o que vai acontecer? Ele vai contar e não vai contar 7 linhas. Ele vai contar 5 CPFs. Professor, ele está contando quantos CPFs diferentes tem? Não, ele está contando todos. Só que ele só está pulando aqueles que são nulos. Então, se eu tivesse CPF repetido aqui, ele ia contar mais de uma vez. Então, isso é importante a gente entender também. O count CPF aqui, ele não está pegando só aqueles valores diferentes, não. Ele está pegando todas as linhas. Só que ele só não pega aqueles valores nulos. Então, aqui, se eu tivesse um 3 vezes, ele ia contar 3 vezes. Só que nesse caso, a gente só tem, né, esse CPF 1. Então, qual que é a diferença do count asterisco para o count passando o nome da coluna? Quer dizer que o count passando o nome da coluna, eu não vou contar os valores nulos. E no count asterisco eu vou contar os valores nulos. Então, se eu desse um count asterisco aqui, ele ia me retornar 7. E se eu der um count CPF, ele vai me retornar 5. E aí você vai falar, ué, e agora o que eu faço para poder saber se tem nulo ou não tem nulo? Você vê que é uma boa forma de eu saber se tem nulo ou se não tem nulo. Você sabe o count asterisco, você tem todas as linhas, e você tem um count coluna, que só retorna os valores não nulos, a diferença é o valor de nulo naquela coluna. Beleza, você falou que esse caso aí, ele não tem a contagem dos valores sem repetição, ele sempre repete, é verdade, ele repete. Ele só vai deixar de contar aqueles valores nulos quando você passa o count coluna. E se eu quiser contar um número diferente de nomes, ou um número diferente de CPFs, ou um número diferente de países, aí eu uso uma palavra-chave que se chama distinct, que é bem legal essa palavrinha-chave distinct. Mais na frente, lá na parte 3, eu vou mostrar um pouquinho mais do distinct para vocês, mas como a gente está falando aqui de funções matemáticas, para a gente contar um número diferente, os valores únicos de cada coluna, é só usar o distinct dentro do count, que é um negócio meio esquisitinho, mas eu vou mostrar para vocês que é facinho depois que a gente decora. Então, beleza. Qual que é a pergunta, Padual? Como é que eu faço para poder
ter valores sem repetição. Eu uso o distinct. Por exemplo, eu tenho essa tabela de registro de entrada e saída de uma academia. Né? Então aqui eu tenho o John, que entrou no dia 2, entrou 10h45, saiu 1h50, nem almoçou o fi aqui de não sei o que, né? Já ia falar besteira. O John veio aqui no outro dia de novo. 9h47 só saiu 11h22. O bicho deve ser tora, né? Nem eu, assim, tora. E aí tem a Mary também, que entrou aqui, o John também entrou outros dias, a Susan entrou outros dias. E agora eu quero saber o seguinte, eu tô lá na academia, eu quero saber quantos alunos eu tive, quais são os alunos, né, o nome dos alunos que entraram na academia naquele mês, que foram na academia naquele mês. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo dar um select count aqui, eu quero saber quantas pessoas quantas pessoas estiveram na academia naquele mês. Se eu contar todo mundo, o que vai acontecer? Eu vou contar repetido, vou contar o John aqui 3 vezes, né? O John é animado aqui, né? E como vocês viram, meu nome não tá muito aqui não, porque eu não sou muito de academia não, né, pessoal? Acho que deu pra perceber um pouquinho, né? Esse papinhos aqui. Mas, como é que eu faço então? Aqui, se eu desse um select count asterisco, ele ia pegar 5. Se eu desse um select count nome, ele ia pedir quanto? Ele ia retornar quanto, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam. Ia retornar 5 também. Mas eu quero contar o número de números de pessoas diferentes, de nomes diferentes que tem aqui. Como é que eu faço? Eu faço com o count distinct. Como é que funciona? Então, o distinct é usado para retornar valores únicos, sem repetição. Então, a gente vai ver alguns outros exemplos mais na frente, como eu falei para vocês, na parte 3 a gente vai ver alguns exemplos. Ele é meio esquisitinho dentro do count, mas vocês vão ver que funciona bem. Então, se eu quiser contar quantos nomes distintos tem, né? Então, vocês vejam, voltando lá no Joel sempre, né? O inglês ajuda pra caramba. Então, são valores distintos. Eu não vou contar todos os nomes. Eu vou contar os nomes distintos. Eu não vou contar 5, eu vou contar quantos nomes distintos. Então, se eu der um select count distinct nome from alunos, o meu resultado vai ser 3, né? Vai ser a Mary, vai ser a Susan e o maníaco do John, né? Que adora academia, rato de academia, se amarra, né? Pelo menos não é gordo, né? Fala aí, professor. Pelo menos não é gordo nem você, professor. Então, o que acontece? O que é o distinct? O distinct vai contar de maneira distinta quais são os nomes. É um nome, né? Então, você percebe que no SQL, quando a gente pensa no inglês, fica muito mais fácil. A gente está contando de forma distinta os nossos nomes. Então, se eu desse só um count nome, ele ia me trazer 5. Se eu desse um count asterisco, ele ia me trazer 5, porque não tem valores nulos, né? O count asterisco conta todos os nulos, o count nome não contaria todos os nulos. Mas eu não quero contar todo mundo, eu quero contar só quantas pessoas estiveram na minha academia naquele mês. Eu não quero contar duplicado. Se eu der um count nome, vai contar duplicado. O John vai aparecer aí o mês inteiro, vai contar 30 vezes o John. Mas eu quero contar o John uma única vez. Se eu quero contar o John uma única vez, é só usar o count distinct nome. Então vocês percebam que é uma forma legal de utilizar. Então eu mostrei para vocês o que? O count asterisco, o count nome da coluna, que vai fazer o quê? Vai contar todos os valores que não são nulos, e eu tenho o count distinct, vai contar só aqueles nomes únicos, né? Ele não vai contar mais de uma vez o mesmo nome. Isso é bem interessante pra gente. Beleza, a gente tem outra função matemática aí que é average. Average é facinho, né? Ele calcula a média da coluna selecionada. Moleza também? A gente já tinha visto o group by e que, para quem entendeu isso na parte 1, agora tá muito mais fácil. A gente vai fazer um average de todas as linhas de uma coluna, certo? De uma coluna específica de todas as linhas. O average vai ignorar os valores nulos. É bem diferente, né? No caso lá do count, ele vai contar os valores nulos. No caso do average, ele vai desconsiderar. É como se não existisse. Então, se eu tiver lá todas as colunas com valor todas as linhas de uma coluna com valor 4 e tiver umas 10.000 linhas nulas, a média vai ser 4. Então ele vai descartar os valores nulos, não vai nem olhar para os valores nulos e vai fazer a média daqueles valores que estão explicitamente lá armazenados. Então, lá no intermediário, no avançado, a gente vai ver como é que faz para ele contar o nulo como se fosse zero. Mas isso deixa a gente lá, nem na parte 3 vai ser isso, para não confundir a cabeça de vocês. A gente aqui está mostrando, né, o básico, a gente está mostrando como é que você faz uma média, que é uma coisa bem importante, se você pensar bem, várias coisas a gente precisa conhecer a média, e aqui é só vocês saberem que isso funciona com os valores nulos, porque senão você vai pegar lá uma tabela de clientes, você quer pegar a idade, sendo que metade está vazia, e você vai achar que está contando como zero, vai estar pegando uma média, e vai estar errado. Então é bom conhecer que a média do average não vai considerar o nulo, é como se ele não existisse. Então a média, né, o nzinho lá da média no denominador, vai ser o número de valores que não são nulos, né? Ele vai pegar só aqueles valores que estão possíveis. Como assim? Vamos lá ver, ó.
Eu quero calcular a média de idade dos alunos. Então, essa tabela aí de alunos, eu quero calcular a média da idade. É facinho, né, pessoal? Então, eu vou dar um select, average, idade from alunos, e o average dá 25,42. Se vocês quiserem fazer a conta aí bonitinho, pode fazer a conta aí bonitinho. Então, average, bem facinho, né, pessoal? Ele só faz a média, ele vai pegar a média de todas as linhas daquela coluna. O máximo e mínimo é molezinha, né? Então, se eu der idade aqui, por exemplo, select max idade, ele vai retornar o máximo da idade aqui, que é a nossa Josefina, a nossa jovem senhora. E eu tô pegando o pé da Josefina, né, coitada? Daqui a pouco eu tô chegando lá e a Josefina vai estar junto comigo aí. E select min idade, ele vai pegar o menor aqui, vai pegar o Jack, que é apenas um rapaz. Ah, tem o Joe aqui, ó, com 16. Nem tinha lembrado do Joe. Aí, ó, ainda tá errado aqui, hein, pessoal? Aqui, na verdade, é 16, ó. É o Joe, tem a idade 16 aqui, ó. Pode consertar aqui. Quando o slide estiver no ar, já vai estar bonitinho para vocês lá. Então, aqui eu tenho select max idade, vai me retornar o valor máximo. E aqui o select min idade, ele vai retornar o valor mínimo. Que aqui tá errado, né? É 16 aqui, mas vocês entenderam que é só pegar o valor mínimo, não tem problema. Mais uma função matemática. Agora a gente vai calcular o desvio padrão da coluna selecionada, né? E o que é o desvio padrão? É um conceito estatístico, né? A gente não está numa aula de estatística aqui, então não se preocupem ainda, né? Que na carreira de cientista de dados vocês vão ter que aprender isso direitinho, mas aqui a gente está para poder aprender SQL, a gente vai ter aí vídeos de estatística também, mais para frente, mas não se preocupe com isso agora, é só uma forma, às vezes quem já conhece, mas não conhece SQL, eu achei interessante mostrar para vocês, quem conhece um pouquinho do desvio padrão. Eu vou dar um conceito bem básico aqui, que é um conceito intuitivo, não tem nada de bicho sete cabeças, né? Ah, tem gente que vê sigma já fica doido aqui no somatório, né? Mas não precisa, que é tranquilo. Eu não vou mostrar para vocês o que significa cada um, até botei como brincadeira aqui, a Nazaré tá estressada aí, né? Mas é só para poder mostrar um conceito matemático para vocês, mostrar um conceito intuitivo, estatístico, quer dizer, e a gente vai só mostrar para quem já conhece e mostrar para quem não conhece qual é o conceito intuitivo. Então, só para dar uma noção, sem pânico, né? Não criemos pânico. Não, como é? Não criemos pânico do Chapolin. Então, como é que funciona o desvio padrão? Aqui, a gente tem 3 curvas, né? Umas distribuições aqui, muito parecido com a normal. E a gente tem aqui, tá vendo que tá bem estreitinho? Então, eu tenho que o desvio padrão tá bem concentrado na média zero. Nesse aqui, o desvio padrão tá um pouquinho menos concentrado e aqui menos concentrado ainda. Então, quanto maior o desvio padrão, menos concentrado na média, vai estar a minha distribuição. Ah, professor, você está falando muita coisa difícil. Então vamos aqui para um exemplo bem facinho para vocês entenderem direitinho. Imagine que eu tenho uma média de idade de uma faculdade. Tem uma faculdade, todo mundo lindo, sorridente aqui, né? Feliz, porque não tá velho, careca, cheio de filho, gordinho. Então, tá todo mundo feliz aí lá na faculdade. E a média da faculdade é 22 anos. Só que a média se eu pegar a cidade inteira de onde eles estão, também é 22 anos. Mas na sua intuição, qual das duas amostras vai ter o maior desvio padrão? Vai ter a maior variação em torno da média? Bom, muito provavelmente, né, a faculdade vai estar, como tem idades mais próximas, o pessoal jovem, né, que está estudando, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma menor variação em torno da média. Então vai ter um desvio padrão menor. No caso da cidade, a gente possui recém-nascido, tem, né, idoso centenário. A média é a mesma, do 22, mas vai aumentar muito o meu desvio padrão, né? Então a minha curva da cidade vai estar muito mais parecida com essa do que essa aqui, né. Então a média vai ser a mesma, mas o desvio padrão da faculdade é menor do que o da cidade inteira. Então esse é o nosso conceito aqui, bem chulé para vocês, para a gente poder entender mais ou menos qual é o conceito de desvio padrão. Não se preocupem, né, por agora, que é óbvio que todo cientista de dados tem que aprender estatística, né, a gente tem que entender como é que está a distribuição dos nossos dados que a gente está estudando, mas não é o caso aqui a gente só quis mostrar para vocês como é que faz qual a ideia do desvio padrão e como é que a gente faz para aquelas pessoas que conhecem o que é o desvio padrão, saber como é que ela utiliza no SQL. Então, no SQL, a gente vai lá para o W3School de novo, que a gente lá, infelizmente, não tem a função do Standard Deviation, mas a gente tem outras funções. Vamos lá para o nosso browser aqui de novo, fazer mais exercícios. Ó, ainda está até com exercício antigo aí para vocês, mas nós vamos agora, vamos limpar esse cara aqui e vamos para os exercícios de funções matemáticas. Então, beleza, vamos lá. Vamos consultar a quantidade de clientes na tabela de clientes. Então, esse tá mole, né? Select asterisco from
customers. Sempre vou começar com isso, sempre, sempre, sempre. Mas eu quero o quê? Eu quero filtro? Não, não quero nenhum filtro. Quais são as colunas? Eu quero todas as colunas? Não, não quero todas as colunas, não. Eu quero contar. Eu quero contar quantos clientes tem. Então, se eu quero contar quantos clientes tem, então tá fácil. Eu dou um count. E aí vou contar o número de clientes e tem aqui 91. Então, vocês percebam que tá aí direitinho. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando o que eu tô enxergando mesmo. Ah, estão. Tá minha carinha feia aí, né, no meio. Vocês estão vendo aí que minha carinha tá até embaixo agora, né? Na parte 1 eu tava tampando. Agora eu aprendi como é que faz. Então, a gente consultar a quantidade de clientes. Na tabela de clientes é mole. Select, count, asterisco. Ah, professor, ficou massa, mas esse trem aqui é feio, hein? Como é que eu faço para mudar isso? Ah, Padawan, isso é uma coisa interessante. Vamos mostrar aqui para vocês, né? É bem facinho de fazer você criar um alias, né? Você criar um apelido para essa coluna. Na hora de você ficar com essa coluna com o nome feio aqui, fica meio esquisito, né? Porque quando você dá um select asterisco, deixa eu mostrar aqui de novo. Ele vai mostrar o nome de todas as colunas. O Customer ID, Customer Name. Mas quando eu utilizo qualquer função aqui de agregação, qualquer tipo de função, ele não tem um nome para essa coluna, ele não vai criar um nome do nada, ele vai copiar aqui, né? E cada banco de dados coloca de um jeito. Tem uns que até criam uns nomes malucos. Só que eu quero colocar um nome bonito aqui, ó. Quero botar um nome que é, sei lá, quantidade de clientes, por exemplo. Então eu vou acrescentar a palavrinha S, com S só, né? Sem brincadeirinhas. Então S, número, clientes. Então esse eu chamo de alias, né? Um apelido que eu estou dando para aquela coluna, para aquele resultado. Então eu vou dar um run SQL agora, número de clientes. Então vocês aprenderam já a fazer o alias também. Mas vocês aprenderam a fazer o count, que é o mais importante. Então beleza, agora eu quero contar o número de... Deixa eu mandar aqui para vocês. Agora eu quero consultar a quantidade de países na tabela de clientes. Então, de novo, select asterisco from customers. Eu quero a quantidade de países na tabela de clientes. Ele não perguntou aqui se ele queria um número de países repetidos ou não repetidos. Se ele pediu o número repetidos, eu vou ter quanto? 91 de novo. Ué, professor, não entendi não. Tem estudo de país? Não, não tem estudo de país. Mas, na verdade, lembra que a gente colocou, quando a gente faz um count pela coluna, ele vai retornar todos os valores não nulos. Então, aqui a gente tem que não tem nenhum valor nulo no país. Então, se eu der um select asterisco aqui, ó, você vai ver que todos os países estão aqui preenchidos bonitinho. Então vai dar na mesma o select asterisco e o select count country. Mas eu não quero isso não. Eu quero, na verdade, um número de países, mas eu quero saber um número sem repetições. A gente já aprendeu como é que faz sem repetições. Como é que a gente faz? Count, country, faltou uma palavrinha aqui. Eu quero os números distintos, então vou botar um distinct aqui. Country from customers. Agora sim, eu tenho 21 países. Olha que legal. Então agora eu não tenho mais 91, que é a contagem de todas as linhas. Eu tenho 21 países diferentes, porque eu coloquei o meu distinct aqui na frente. Então vocês percebam que é bem diferente. Então beleza, pessoal. Agora vamos mais uma aqui. Vamos calcular a média do preço dos produtos. Então, mais uma vez, select asterisco from. Qual que é a tabela? Products. Ih, professor, não lembro como é que é preço, não. Vamos executar a consulta. A gente vê aqui direitinho, é price. Então é price, se eu quero a média, average price, certo? Agora, como vocês já estão padawans espertões, eu consigo até criar aqui média de preços de produtos, que é o nosso alias, como eu quero chamar aquela coluna. E aqui ele pegou média de preços de produtos, 28,86 e alguns quebrados aí. Vamos ver se a gente tem mais algum aqui. Agora eu quero consultar qual o maior e menor preço dos produtos. Então agora eu tenho select, asterisco. Vocês percebam que eu não faço... não é mentira o que eu falei para vocês, né? Todas as consultas eu começo com select, asterisco, from. Aqui eu já sei que é no products. Só que agora eu quero o máximo e o mínimo de preço. Max price as preço máximo, vírgula, min price as preço mínimo. Vamos ver se funciona esse trem. Funcionou. Então, o preço máximo é 263 e o preço mínimo é 2,5. Então, tá bem facinho, né, pessoal? Então, agora a gente viu que alguns exemplos de consultas matemáticas, né, no W3 Schools, e agora a gente volta de novo lá para os nossos slides para a gente continuar.
Agora a gente vai ver a agregação, né? A gente já viu vários filtros diferentes, a gente viu filtros aproximados, a gente viu funções matemáticas e agora a gente vai ver agregação. Ah, professor, a gente já viu agregação na parte 1. É verdade, a gente viu agregação na parte comum e agora a gente vai fazer só mais alguns exercícios. Enganei vocês, né? Vamos de novo para os exercícios. Então vamos lá para o browser de novo, né? Bom que vocês não devem ter fechado, espero. E a gente vai para os exercícios de novo, mas agora a gente vai para os exercícios de agregação. Então agora vamos começar a fazer umas consultas mais pesadinhas aqui, né, pessoal? Então beleza, agora eu quero fazer o quê? Eu quero consultar a quantidade de clientes de cada país. O resultado deverá ter o nome do país e a quantidade de clientes em ordem decrescente do número de clientes. Ah, meu Deus, eu tô com medo. Não fique com medo. Vamos começar com select, asterisco, from. Beleza. O que eu tenho que saber? Eu quero clientes. Então a tabela é customers. Ótimo, customers. Eu quero algum filtro? Ah, deixa eu ver se eu tenho filtro. A quantidade de clientes de cada país, o resultado deverá ter o nome de cada país e a quantidade... Não tem nenhum filtro, não. Mas ele está fazendo o quê? Ele quer a quantidade de clientes por país. Então, vocês lembram lá na agregação como é que a gente faz? É com group by. Ele quer por país. Então, country. Ah, beleza. Então, eu tenho aqui o agrupamento por country. Mas ele quer o quê? A quantidade de clientes, count, por país. O resultado deverá ter o nome do país e a quantidade de clientes em ordem decrescente. Ainda tem uma ordem aqui, então eu tenho que ter um order by. Ele quer... Ah, professor, mas você não mostrou como é que faz a ordem de quem... de uma função de agregação. Não tem problema nenhum, é bem facinho. É só dar um order by count decrescente. Então, eu passei rápido aqui para vocês, porque a gente já viu isso na parte 1, né? Quem não viu a parte 1 pode voltar aqui na descrição e ver a parte 1. Mas o que a gente fez aqui? A gente está agrupando os nossos clientes por país, contando o número de clientes por país, e depois a gente está colocando a ordem decrescente da contagem de clientes. Então vamos ver se funciona. Funcionou. Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 13 clientes nos Estados Unidos, tenho 11 clientes da Alemanha, 11 clientes da França também, e assim por diante. Ah, que legal, mas aqui eu tenho uns empates aqui, né? Eu tenho 5, 5. Será que eu poderia ordenar aqui também pelo o nome do país? Posso. Lembra que é só botar a vírgula aqui, ó? Eu posso colocar aqui o country e ele vai fazer o quê? Agora ele trocou aqui, ó. Botou France na frente de Germany, botou México na frente de Spain, botou Argentina aqui em primeiro lugar, depois Canadá. Então eu consigo fazer vários tipos de ordem aqui, né? Então, pessoal, a gente viu aqui a agregação, e vamos voltar aqui para o slide mais uma vez. A gente viu a agregação, então a gente viu bastante coisa nessa aula já. A gente já viu o quê? Múltiplos filtros, a gente já viu filtros inexatos, a gente já viu funções matemáticas e estatísticas e agora um pouquinho de agregação que a gente já tinha visto lá na parte 1. Quem quiser entender melhor o grupo by, passei rapidinho porque a gente já viu lá na parte 1. Quem quiser olhar a parte 1 aí, tá o link aí embaixo. E quem quiser baixar também os slides dessa aula, pode clicar aí embaixo também. Então, pessoal, essa foi a parte 2. A gente viu bastante coisa nessa aula. A gente vai ter uma parte 3 com junções. A gente vai ficar uma parte 3 falando só sobre junção, sobre o join, né, que muita gente tem medo no SQL, mas a gente vai mostrar de uma forma bem simples e vão ver como é que funciona muito bem. Não sei se vocês perceberam, mas até agora a gente só fez consultas usando uma tabelinha só. No mundo real, isso não é possível, né? A gente tem um monte de tabelas e a gente precisa fazer bastante coisa. Então, na parte 3, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar várias tabelas e juntar, saber como juntar. E tem várias formas de juntar. Tem o inner join, tem o left join, tem o right join. Então, não precisa ficar com medo, é um negócio bem simples. E a gente consegue fazer muito mais coisas, a gente vai ter um poder muito maior de resposta de negócio. Como eu falo para vocês, é uma coisa que sempre tem que nos motivar. A gente tem que saber por que a gente está aprendendo as coisas. A gente está aprendendo aqui SQL, average, count e filtro com like. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. A gente quer responder perguntas de negócio. Então, sempre pensem quais são os tipos de perguntas de negócio que vocês conseguem responder com uma caixa de ferramenta cada vez mais interessante, cada vez mais robusta. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, fiquem ligados, cliquem aí novamente na inscrição para vocês não perderem a parte 3, cliquem no sininho para serem lembrados disso. Deem um like se vocês curtiram o nosso vídeo, um dislike se não gostaram muito, e também baixem o PDF dos slides que estão aí. A gente se vê na próxima, até a parte 3. Um abraço.